Boa tarde a todos. Vamos continuar o estudo de João, desta vez no capítulo 3. Como se lembram, no capítulo 2 Jesus estava na festa da Páscoa e ele depois, enquanto está lá, ele começa a realizar muitos sinais e maravilhas e então a sua fama começa-se a espalhar. E o capítulo 3 traz-nos a história de um encontro privado entre Jesus e um homem, um líder religioso chamado Nicodemos, que o visita e ele visita-o durante a noite. E Nicodemos era um cidadão exemplar. Ele era um fariseu. Isso significa que ele pertencia à elite do judaísmo e os fariseus eram conhecidos por cumprir de forma escrupulosa toda a lei do Antigo Testamento. Eles tinham identificado até 365 proibições nessa lei e mais de 248 mandamentos. E tinham até acrescentado 1521 emendas, só para terem uma ideia. Eram pessoas que levavam isto da religião muito a sério, mas eram pessoas boas, pessoas que procuravam fazer o bem de certa forma e eram conhecidas por isso e até honradas entre o povo, destacadas entre o povo por causa disso. E Nicodemos, quando vem ter com Jesus, ele começa a conversa admitindo: Mestre, ele diz, Mestre, sabemos que tu ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu tens feito se Deus não estiver contigo, se Deus não estiver com ele. E apesar de Jesus estar a ouvir estes elogios, ele responde de uma forma pouco enigmática e ele diz: digo-te a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E por reino de Deus ele está aqui a querer dizer: ninguém pode receber a salvação, ninguém pode receber a vida eterna se não nascer de novo. Mas Nicodemos não percebe bem o que ele está a explicar, ele até fica um pouco confuso. Ele diz: como é que alguém pode nascer de novo? Será que eu agora, sendo velho, vou entrar novamente no ventre da minha mãe para renascer? E Jesus diz: não, digo-te a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele diz: o que nasce da carne, é biológico, é um nascimento biológico, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus está aqui a falar de um outro nascimento que acontece de forma sobrenatural pelo Espírito. Nicodemos estava a ter dificuldade em perceber o que Jesus estava a explicar, porque ele tinha dedicado toda a sua vida para tentar agradar a Deus com as suas obras, para de alguma forma merecer, ganhar esse direito de entrar no reino de Deus ou alcançar a vida eterna. No entanto, mesmo Nicodemos, há aqui um pormenor da história que revela que as motivações de Nicodemos não eram necessariamente puras. E mesmo esta conversa de Nicodemos não era necessariamente, não estava necessariamente a ser honesto com Jesus, porque ele, como vemos na história, ele veio ter com Jesus à noite. Porquê é que ele veio à noite? Porque ele tinha medo de ser visto, tinha medo do que os outros iam pensar. Ele tinha vivido esta vida para agradar os homens, se calhar até mais do que com essa intenção de agradar a Deus. Ele valoriza o que os outros pensam acima do que aquilo que Deus pensa. E Jesus deixa claro que não é pelas nossas obras que vamos entrar nos céus. Ele depois explica mais abaixo, versículo 16, ele diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. Então a entrada do reino de Deus, no reino de Deus, é um acontecimento espiritual em que nós ganhamos uma nova vida, é algo sobrenatural que acontece e um novo coração. E isto não depende de nós, das nossas obras, das nossas boas ações, mas é a obra exclusivamente do Espírito Santo de Deus em nós, que responde a quê? Responde à nossa fé, à medida que cremos em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. E o que então aprendemos com isto, com Jesus, é que não é pelas nossas obras que chegamos lá, não é por sermos um cidadão exemplar, porque isso muitas vezes até traz-nos uma falsa humildade, um certo orgulho em nós. Olhem para mim, como eu sou bom. Contudo, apesar de Jesus trazer este desafio a Nicodemos, ele também procura tranquilizá-lo. E ele diz no versículo 17, olha, mas eu não vim para condenar o mundo. Eu não vim para te condenar. Eu não vim para te desencorajar. Apenas precisas de reorientar a tua fé. Estás a confiar nas tuas obras para chegar a Deus e precisas de confiar
em Jesus e no amor que Ele tem por ti para receberes a salvação. Jesus quer te fazer o mesmo desafio hoje. Pensa nisso, pensa em como nisto que Jesus te está a oferecer, e amanhã então vamos continuar o nosso estudo de João, aí sim no capítulo 4. Até amanhã.